Tito, capítulo 1, verso 5, nos diz assim a palavra do Senhor, o nosso Deus. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Vamos orar ao Senhor nosso Deus, mais uma vez, nesta ocasião. Deus, muito obrigado pela tua palavra e pelo privilégio que nós temos, ó Deus, de te cultuar nesta noite como povo do Senhor. Obrigado porque o Senhor, pela tua graça, nos alcançou. Ó Deus, te revelou a nós pela tua palavra e nos deu, ó Deus, pela tua graça, o teu Santo Espírito, para compreendermos a graça da salvação que há somente em Cristo Jesus, reconhecendo nós os nossos pecados, reconhecendo que a nossa única esperança está na obra redentora de Cristo em nosso favor, que morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para a nossa salvação, para nos dar vida eterna, em quem nós confiamos tão somente. Também muito obrigado pelo teu Santo Espírito que habita em nós e nos conduz a toda a verdade, ilumina o nosso entendimento. Diante disso, Senhor, com gratidão, nós também pedimos que o Senhor, neste momento, nos dê a nós dedicação de toda a mente, coração, em continuidade a este culto, para sermos edificados pela palavra do Senhor. E usa o teu servo com graça e bondade para a nossa edificação. No nome de Cristo Jesus, assim oramos. Amém. Amados irmãos, depois da saudação inicial desta carta, Paulo apresenta imediatamente a razão de Tito se encontrar na ilha de Creta. Ele estava ali para colocar em ordem as coisas restantes e constituir em cada cidade presbíteros. Presbíteros que fossem devidamente qualificados, é o que nós lemos depois dos versos 5 a 9. E dentre essas qualificações, além de qualificações de natureza moral familiar e pessoal, também competentes bíblica e doutrinariamente. É o que está no início do verso 9, e isso para que eles pudessem conduzir o povo de Deus a uma vida de piedade, de conformidade com o Evangelho, e ao mesmo tempo pudessem proteger os crentes de homens malignos e rebeldes que viviam no meio do povo de Deus, perturbando o coração dos santos com seus ensinos destrutivos. Isso está a partir do verso 10 até o verso 16 deste mesmo capítulo. Aquelas igrejas da ilha de Creta, portanto, irmãos, estavam passando por um momento muito difícil. E para que aquelas igrejas não naufragassem na fé, elas precisavam de liderança de homens piedosos e firmes, bíblica e doutrinariamente. Se isso não acontecesse, a condução do povo de Deus ficaria à deriva e ficaria debaixo da direção de homens malignos e enganadores. Homens que, conforme Tito vai nos evidenciar, amam suas próprias fascinações e atuam para a destruição da verdadeira fé cristã e também do estabelecimento de ensinos e práticas desviadas da verdade próprias de homens cuja mente é corrompida e que homens que são rebeldes à palavra de Cristo. Um certo comentarista bíblico, um casal de comentaristas, diz assim a respeito dessa passagem: as igrejas em Creta são representadas como deficientes em certos aspectos e ameaçadas por mestres não autorizados com doutrinas falsas. A primeira parte, então, da resposta ao problema de igrejas que são, então, deficientes e ameaçadas por falsos mestres, a primeira parte da resposta ao problema está na nomeação de bons líderes locais, que serão, então, capazes, diz eles, de dar ensino adequado à igreja e também lidar com os oponentes. Diante disso, então, irmãos, nós encontramos na sequência do texto, não apenas do verso 5, mas do verso 5 a 9, tratando sobre a necessidade essencial da liderança de Cristo na igreja dele, a necessidade essencial de liderança na igreja de Cristo. Também, na sequência deste texto que nós lemos, desse versículo 5, do caráter irrepreensível daqueles que ocupam tal liderança. E, por fim, ainda da competência bíblica doutrinária necessária para que o líder cristão exerça o ministério de cuidar da igreja de Cristo. Então, esta passagem dos versos 5 a 9, embora tenhamos lido só o verso 5, e nele nos dedicaremos hoje, mas este conjunto de versículos, versos 5 a 9,
nos apresenta 3 aspectos que tratam a respeito da liderança da Igreja de Cristo, que é a necessidade essencial de liderança, o caráter irrepreensível dessa liderança e também a sua competência bíblico-doutrinária, para que assim possa conduzir a Igreja do Senhor. Hoje, nós nos focalizaremos aqui, irmãos, nesse primeiro aspecto, que é a necessidade da liderança na Igreja de Cristo. Uma liderança que é necessária, essencialmente necessária, uma liderança que é local, uma liderança que é plural e uma liderança que é voltada ao pastoreio do povo de Deus. É exatamente isso que nós encontraremos neste versículo, e é isso que nós aprenderemos à luz desse versículo nesta noite, a necessidade essencial de liderança na Igreja de Cristo. Embora haja em nosso tempo, irmãos, uma cultura já instaurada de grande rejeição e desprezo pela autoridade constituída, rejeição esta, então, que é acompanhada de uma insubordinação e uma insubmissão flagrante que marca a nossa sociedade, esse anseio não é algo novo. Isso é próprio do coração humano, desde os nossos primeiros pais, que caíram porque eles rejeitaram a autoridade de Deus, e não outra coisa. Eles rejeitaram a autoridade de Deus e optaram por seguir as suas próprias sensações, aquilo que era agradável a eles, e também trocaram a autoridade do que é verdadeiro pela autoridade do que é engano, rejeitando então a verdadeira autoridade. O problema de submissão e subordinação à autoridade é uma questão que vem desde o Éden. Também, irmãos, embora essa seja uma marca bem flagrante na nossa cultura, lamentavelmente, no cenário evangélico tem havido um sério questionamento da necessidade de liderança constituída na Igreja de Cristo. Inclusive, tem surgido movimentos evangélicos que se estabelecem com o moto de não aceitarem liderança constituída. São grupos, são ajuntamentos que têm como marca fundamental a não aceitação de liderança constituída, porque eles concebem que isso não procede de Deus, é uma invenção humana. Crentes, irmãos, que assim assumem uma autoliderança, que se tornam então pastores de si mesmos, ou na linguagem de Judas, lá no versículo 12 de Judas, pastores que a si mesmos se apacentam, e que vivem então de modo insubordinado à liderança da Igreja de Cristo a que pertence, quando ainda pertencem a uma igreja. Quando eles fazem isso, irmãos, eles desprezam a liderança espiritual para a vida deles e vivem então de modo autossuficiente. Mas esta é, infelizmente, uma realidade que marca a Igreja de Cristo. Essa postura, dentro do evangelicalismo particularmente, dentro da igreja evangélica, de maneira abrangente, igreja evangélica, essa postura pode ser justificada pela existência de maus líderes cristãos. Não é raro nós assistirmos e sabermos pelos noticiários que há maus líderes cristãos que surgem e de maneira muito grave se apresentam para a vergonha do Evangelho. Então, às vezes se busca como justificativa para a negação da aceitação, para a rejeição da autoridade constituída, de liderança constituída, os maus exemplos. Ou às vezes se justifica por frustração pessoal, com experiências com líderes que falharam em algum momento no exercício de liderança da sua vida. Ou às vezes líderes que se revelaram então absolutamente inadequados para serem líderes. E diante deste cenário, a conclusão que se chega é: nós não precisamos de líderes. A igreja não precisa de líderes, porque líderes são uma invenção humana e uma vergonha para a própria igreja de Cristo. Sem dúvida, irmãos, essa realidade é trágica e nós conhecemos muito bem e talvez pessoalmente até possamos ter experimentado, sermos frustrados com a experiência de liderança espiritual. No entanto, irmãos, rejeitar a liderança cristã, o que se rejeita não são os maus líderes.
mas a própria liderança de Deus. Como nós veremos aqui nesse versículo 5, o Deus que estabeleceu em sua palavra como necessidade essencial haver para a sua igreja liderança na igreja de Cristo. Por que esta ênfase em um versículo e por que tratar desse assunto de maneira mais abrangente, mais tópica? Porque, como a maioria dos membros sabem, eu creio que todos, mas talvez aqueles que nos visitam, nos ouvem, nós estamos em processo de eleição de liderança. E precisamos ter bastante clareza a respeito desse assunto e saber, sobretudo, que o que nós estamos fazendo não é uma questão circunstancial, meramente opcional, ou alguma coisa que é de mera conveniência para a nossa vida como igreja, para a nossa organização social. A eleição de líderes para o governo da Igreja de Cristo é uma necessidade essencial estabelecida por Deus para a sua igreja. É exatamente isso que nós veremos do que esse texto nos ensina. Paulo, então, deixa Tito na ilha de Creta, para que ele pudesse ali, então, colocar em ordem as coisas restantes e também constituir presbíteros qualificados em cada cidade. Instaurar em cada igreja, em cada cidade que havia uma igreja, presbíteros que fossem qualificados, como o texto da sequência vai nos mostrar, para o governo e a condução do povo de Deus ali naquela região. Sobre a chegada do evangelho na ilha de Creta, irmãos, nós temos pouca informação de como isso aconteceu. Nós sabemos que os cretenses estavam em Jerusalém no dia de Pentecostes, quando eles então ouviram ali os discípulos de Cristo, ouviram dos discípulos de Cristo as grandezas de Deus em sua própria língua materna, e não há razão para duvidarmos de que não houvesse entre aqueles quase 3.000 convertidos também cretenses, os quais, uma vez alcançados pelo Evangelho, ao retornarem para a sua região, para aquela ilha com várias cidades, eles também não levassem consigo a mensagem do Evangelho e então espalhando ali, ao longo daquela ilha, o Evangelho e a conversão de pessoas e o surgimento de igrejas. Sabemos também, através desse versículo 5, que Tito foi deixado por Paulo em Creta para colocar ali as coisas em ordem, as coisas que faltavam ser resolvidas, incluindo com a organização da igreja, a constituição de presbíteros e outros aspectos que serão apresentados ao longo da carta. No entanto, irmãos, nós precisamos reconhecer que esse versículo 5, onde afirma que Paulo dizendo que deixou Tito em Creta, não significa necessariamente que Paulo estava lá com Tito e que Paulo foi embora e Tito ficou. Porque essa palavra aí, deixou, pode também ser traduzida como despachou ou designou, ou algum termo semelhante assim. Ou seja, não necessariamente Paulo foi na ilha de Creta, mas o fato é que ele deixou, ou designou, ou comissionou, ou despachou Tito, para que Tito, então, ali naquela ilha, colocasse em ordem as coisas. Agora, se realmente Paulo esteve ali, que é também uma possibilidade, nós não sabemos se a missão de Paulo na ilha foi plantar igrejas, ou se Paulo foi chamado por aqueles irmãos, diante das igrejas que já existiam, para exercer uma supervisão também naquelas igrejas e colocar em ordem. O fato é que não deu tempo de Paulo fazer isso, se ele esteve lá. Ele precisou ir embora quando as coisas ainda não estavam em ordem. E então Tito é deixado ou designado para ficar ali na ilha e ali então concluir um trabalho que precisava ser completado. E esse trabalho era pôr em ordem as coisas que estavam ali, incluindo o estabelecimento de liderança para a igreja. Essas coisas restantes que nós lemos aí no texto, nós não temos uma explicação imediata do que elas são. Ou ainda aquelas coisas que faltavam, é assim que a NVI traduz. Mas é bastante provável, irmãos, à luz da toda a carta, que trata-se de colocar em ordem mesmo o trabalho geral da igreja, resolver os problemas existentes ali, incluindo a instituição de liderança, o ensino catequético, ou seja, o ensino da sã doutrina para toda a igreja. E isso, inclusive, conforme os vários grupos diferentes, em Tito nós encontramos, então, vários grupos diferentes recebendo exortações específicas.
Nós encontramos a igreja toda exortada a reconhecer e se submeter ao trabalho da liderança da igreja. Nós encontramos ali a necessidade e a realidade do confronto com os falsos mestres, que estavam conseguindo desvirtuar crentes da sã doutrina e que estavam também criando divisão na vida da igreja. Um trabalho que deveria levar a igreja de Creta, as igrejas da ilha de Creta, a serem firmadas na verdade e andarem de conformidade com a verdade do evangelho que conduz à piedade. Então, essas igrejas precisavam ser, então, organizadas, estabelecidas, esses problemas precisavam ser resolvidos, e Tito estava ali. É interessante que, ao lermos esse versículo 5, nós encontramos aí que a tarefa de Tito, então, era colocar as coisas restantes em ordem, e também, em cada cidade, constituir presbíteros. Era em cada cidade. Evidentemente, cada cidade que houvesse uma igreja local, uma comunidade de crentes ali, confessasse Jesus como o Filho de Deus, que morreu e ressuscitou pelos nossos pecados, conforme o Evangelho. Também nós lemos aí no texto que essa prática de estabelecer liderança não era uma novidade em Creta. Está aí que em cada cidade deveriam ser constituídos presbíteros para a igreja do Senhor. Mas essa prática, irmão, não era uma prática exclusiva de Creta, e nem das cartas pastorais, incluindo as cartas de Paulo a Timóteo junto com Tito. Antes de vermos como toda a Escritura ensina a importância de liderança na igreja do Senhor como essencial para a vida da igreja, é importante nós já esclarecermos que os termos presbíteros, pastores, bispos e até mesmo guias, como nós encontramos lá em Hebreus capítulo 13, todos esses termos não são termos que designam ofícios diferentes, ou classes ou categorias de ofício, ou hierarquia na vida da igreja. Presbíteros, pastores, bispos e guias são todos termos para uma mesma função na vida da igreja, que é a função da liderança estabelecida por Deus para a condução do povo do Senhor. Um texto que esclarece bastante esse assunto encontra-se lá em Atos 20, quando Paulo, então, no fim da sua terceira viagem missionária, já se dirigindo, então, para Jerusalém, ele para em Mileto, no porto de Mileto, e de Mileto ele manda chamar os presbíteros de Éfeso, que estavam ali perto, antes dele seguir viagem até Jerusalém, e ali, então, ele exorta aqueles discípulos, aqueles presbíteros, para que, diz lá Atos 20, 28, atendei por vós mesmos e por todo o rebanho de Deus, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. No verso 17 desse mesmo capítulo 20, o que nós lemos é que Paulo manda chamar os presbíteros de Éfeso. E agora, então, falando a esses presbíteros, aqui no verso 28, ele diz, olha, atentem-se por vocês mesmos e pelo rebanho de Deus, sobre o qual o Espírito constituiu vocês como bispos, para pastoreardes a igreja de Deus. A igreja, então, que ele comprou com o próprio sangue. Então, no mesmo contexto, os presbíteros, os líderes são chamados de presbíteros, eles são chamados de bispos e eles são chamados de pastores, aqueles que pastoreiam, aqueles que têm a função de pastorear a igreja. Um outro texto que nos auxilia a entender isso com clareza, irmãos, é quando Pedro exorta os presbíteros da Ásia Menor, isso está lá em 1 Pedro capítulo 5, onde ele roga àqueles presbíteros que eles pastoreiem o rebanho de Deus. O próprio Pedro, que ele mesmo havia recebido de Jesus o imperativo de pastorear as minhas ovelhas. Ele fala aos presbíteros para que eles pastoreiem o rebanho de Deus. Portanto, irmãos, é um e o mesmo ofício. Não é como nós encontramos, como se houvessem pastores, e aí numa categoria superior de hierarquia, bispos, então, que tivessem a responsabilidade ali sobre os pastores locais, sobre os párocos locais, então bispos. Nessa não é uma realidade bíblica, não há categorias dentro desse ofício, mas sim líderes locais que exercem todos numa mesma categoria, no mesmo pé de igualdade, esta função. Esses termos diferentes
designam, na verdade, aspectos diferentes de uma mesma função ou de um mesmo ofício. Quando são chamados de bispos, isso tem a ver, em alguma medida, com o aspecto da supervisão deles, do aspecto da liderança deles, da supervisão do povo de Deus. Quando fala de pastoreio, é a condução deles. Quando fala presbítero, enfatiza o aspecto do ancião, um termo, inclusive, que tinha já correlação com o Antigo Testamento, com a sinagoga, era algo já conhecido. E quando fala guias, novamente aponta para o papel deles de auxiliar o povo de Deus na condução dos caminhos do Senhor. Quanto à divisão conhecida dentro do presbiterato, irmãos, da nossa igreja local, aquela divisão que conhecemos entre presbíteros regentes, aqueles que são chamados propriamente de presbíteros, e os presbíteros docentes, que são comumente chamados de pastores e ocasionalmente também são chamados de ministros, essa diferença, encontramos ela claramente estabelecida dentro da nossa tradição reformada, inclusive dentro da tradição presbiteriana. E por ora, diante de tudo que poderia ser dito a respeito dessa divisão que nós encontramos dentro da nossa tradição, é que lá em 1 Timóteo 5,17, nos é dito que há presbíteros que presidem bem, com especialidades que se afadigam na palavra e no ensino, os quais, então, conforme esse mesmo versículo, deveriam ser considerados merecedores de dobrados honorários. Também na prática da nossa tradição, o presbítero docente, dentre outros aspectos, é alguém com dedicação integral a esse mesmo ministério e também é responsável principal pelo ensino da igreja, tendo ele recebido, então, instrução teológica formal, sendo ordenado para o ministério da palavra, enviado pelo presbitério sob a supervisão desse para uma igreja local, para este exercício. No entanto, é uma e a mesma função bíblica, liderança da igreja do Senhor. São todos presbíteros. De volta agora à questão central, irmãos, da necessidade essencial de liderança constituída por Deus nas igrejas. Quando nós lemos Atos, nós somos informados que Paulo e os seus companheiros, depois que concluíam a pregação do evangelho, de cidade em cidade, eles seguiam de volta o mesmo roteiro que fizeram na ida, e aquelas igrejas, aquelas cidades, então, em que igrejas foram plantadas, eles voltavam de cidade em cidade, estabelecendo em cada uma daquelas igrejas que nasceram, presbíteros para governá-las. É isso que nós encontramos lá em Atos 14, 21 a 23. Tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, os importa entrar no reino de Deus e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros. Depois de orar com jejuns, os recomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Não só em cada cidade, mas em cada igreja que surgia. Os próprios missionários voltavam, então, estabelecendo liderança. Em Éfeso, irmãos, nós igualmente percebemos que deveriam ser escolhidos líderes qualificados. É por isso que Paulo escreve a Tito. Presbíteros que poderiam, inclusive, ser remunerados, conforme a natureza do trabalho e o grau de dedicação deles, como o próprio texto de 1 Timóteo 5, 17, 18 nos diz. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros, que presidem bem com especialidades que se afadigam na palavra e no ensino, pois a Escritura declara, não amordeceis o boi enquanto pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Quando houve conflito na igreja primitiva, que requereu então um concílio para resolver o seu problema, aquele primeiro concílio de Jerusalém, nos é dito que, junto com os apóstolos que estavam em Jerusalém, haviam presbíteros, e apóstolos e presbíteros se reuniram para solucionar a demanda. Você encontra isso lá em Atos 15. Nas igrejas também do Ponto, da Galácia, da Ásia e da Bitínia, as quais o apóstolo Pedro escreveu, há claramente presbíteros constituídos naquelas igrejas todas, os quais deveriam pastorear o rebanho de Cristo com amor e piedade, conforme exorta Pedro a eles. Em suma, irmãos, a liderança formal da igreja, nos termos do presbiterato de uma igreja local, não é uma mera possibilidade. Não é algo que não pode existir sem prejuízo da igreja. Não é algo que pode deixar de existir sem o prejuízo da igreja.
Antes, é uma necessidade essencial estabelecida por Deus conforme a sua palavra. Usando a linguagem de Tito, aqui no capítulo 1, verso 5, uma igreja cristã que não tem presbíteros para pastoreá-la é uma igreja que tem coisas faltando, que precisam ser postas em ordem. Rejeitar, então, ou tratar com só menos, ou desprezar a liderança da igreja de Cristo como vital para a condução do povo de Deus é, portanto, irmãos, rejeitar a opinião do próprio Deus. A opinião do próprio Deus para a sua igreja. É rejeitar, portanto, a autoridade do próprio Deus. O Deus que estabelece liderança local através do presbiterato como uma necessidade essencial para a vida da sua igreja. Essa liderança, irmãos, nos termos do ofício do presbiterato, é marcada por alguns aspectos. Então, ela é, antes de tudo, uma necessidade essencial, como já tratamos, ou seja, sem uma liderança estabelecida, a igreja local encontra-se incompleta em suas necessidades fundamentais. Essa liderança também é uma liderança local. Cada igreja local precisa ter presbíteros no exercício da sua liderança. Essa liderança é também plural, irmãos. Em cada igreja é um colegiado de líderes para pastorear o rebanho de Cristo. Como sabemos que havia em Éfeso, como sabemos também que havia na igreja que em Tiago escreve. Nas cidades, então, em que Paulo, durante as suas viagens missionárias, plantava, na cidade de Jerusalém, e por onde mais, irmãos, nós encontrarmos o assunto nas Escrituras, nós encontramos a essencialidade de presbíteros para cada igreja local, no exercício de um colegiado de presbíteros, plural, vários presbíteros para pastorear o rebanho de Cristo. É também, irmãos, uma liderança qualificada. Precisam os presbíteros serem marcados por virtudes morais e também por habilidades bíblicas e doutrinárias, conforme a continuidade do texto nos ensinará. Nesse versículo 5, Paulo diz, olha, você precisa constituir aí, Tito, nesta ilha, em cada cidade, leia-se, em cada igreja local, ali, presbíteros conforme eu te prescrevi. E aí ele então, para conhecimento de toda a igreja, aquilo que ele havia dito já para Tito, ele agora então registra isso para que toda a igreja soubesse. Os critérios de escolha não eram critérios aleatórios vindo da parte de Tito, mas eram critérios estabelecidos pelo próprio apóstolo de Cristo, o apóstolo Paulo, com autoridade apostólica, portanto, aquilo que o próprio Deus havia estabelecido em sua palavra, como deveriam ser esses líderes, uma liderança qualificada. Uma liderança qualificada, então, no seu caráter e qualificada, então, na sua habilidade bíblico-doutrinária, com propósito, conforme o texto o texto em continuidade nos ensinará depois, para que eles, então, assim, pudessem conduzir o povo de Deus em um conhecimento bíblico sólido, pudessem, ao mesmo tempo, conduzir o povo de Deus a uma vida piedosa e pudesse também, com coragem e vigor, combater os falsos mestres com seus falsos ensinos e pudessem fazer tudo mais que fosse necessário, fundamentalmente necessário para a firmeza da fé e da piedade da Igreja de Cristo, como será nos ensinado ao longo de toda essa carta. Essa liderança também, irmãos, é uma liderança pastoral. Pastoral. Conforme os inúmeros textos que nós lemos, essa liderança é uma liderança que tem como função pastorear. Quando Pedro escreve aos presbíteros das igrejas da Ásia Menor, o que ele diz é pastoreiem. Quando o próprio apóstolo Pedro quando o próprio apóstolo Pedro recebe o imperativo de Jesus, lá no Evangelho de João, o que nós ouvimos é apacenta ou pastoreia. Quando Paulo fala com os presbíteros de Éfeso, ele diz pastoreia. O papel da liderança, portanto, irmãos, é um papel essencial, é um papel de liderança local, é um papel que precisa ser composto por plural, ou seja, por um conjunto de presbíteros e não apenas um, na concepção de um bispo que é de uma igreja, mas um conjunto de homens, presbíteros, que pastoreiam o povo de Deus. É uma liderança qualificada, tanto no seu aspecto moral, pessoal e familiar, quanto também nas suas habilidades bíblico-doutrinárias. Precisam ser homens versados nas Escrituras, com uma vida que se alinha com isso,
e também com uma capacidade de ensinar a igreja e combater os falsos ensinos, e precisa ser uma liderança pastoral. Nós temos, por causa dessa diferenciação de termos, uma concepção que vai se sedimentando, né? Que vai se consolidando ou fossilizando até, de olhar para a figura do presbítero docente como sendo ele com função de pastorear, e os presbíteros demais não tendo uma função de pastorear. Mas essa não é uma concepção fundamentalmente bíblica. Não é. Não é. Há, na nossa tradição, esta organização, ela tem evidências lá em Timóteo. Existe um aspecto que envolve uma dedicação exclusiva, uma ênfase, como eu já apontei para vocês, mas a função da liderança é pastorear o rebanho de Cristo. Irmãos, lamentavelmente, há crentes que ainda, como eu já disse, acreditam na ilusão de que a organização da igreja é invenção de homem. Eles entendem que a igreja de Cristo é a igreja de Cristo, mas que quando se pensa em uma igreja organizada, e particularmente com a constituição de presbítero, aquilo que nós conhecemos como conselho, presbíteros, líderes da igreja, muitos deles dizem, isso aí é uma invenção humana. Na melhor das hipóteses, é algo bom, prático, é algo útil, porque afinal, já pensou, todo mundo tem que ficar decidindo qual vai ser a marca da tinta que se compra para pintar a parede? Ou, mais propriamente, porque nem isso é assim exatamente que funciona, mas qual vai ser, se vamos liberar 1.000 ou 2.000 reais para realizar essa ou essa reforma, se vamos fazer esse investimento de reforma agora ou não, seria algo pouco prático numa comunidade de pessoas, num grupo de pessoas, se essa decisão tivesse que ser tomada a partir da totalidade das pessoas. Então, na melhor das hipóteses, há aqueles que, concebendo então liderança como algo não essencial, dizem, é útil, é bom, é prático, facilita a nossa vida, não precisamos todos nós decidir por pormenores, mas isso aí é só uma invenção humana. Lamentavelmente, irmãos. Lamentavelmente, essa é uma ideia que acaba encontrando lugar no pensamento cristão, mas isso não é verdade. Não é verdade. Essa visão, por mais otimista que seja, de que é prático, é útil, é bom, é fácil, é inteligente até, é um bom senso ter liderança para tomar decisões, não assume o cerne da questão, que é Deus estabeleceu em sua palavra a constituição de líderes para governar a sua igreja, para pastorear a igreja, o rebanho do próprio Cristo, conduzindo o povo de Deus a uma vida de piedade, de conformidade com o ensino bíblico doutrinário sólido e protegendo o povo de Deus das investidas malignas dos falsos mestres com seus ensinos destrutivos, que por vezes orbitam na igreja de Cristo para a divisão dela. Irmãos, o autor aos Hebreus, falando da necessidade da congregação a quem ele escreve, valorizar essa liderança estabelecida por Deus, afirma assim em Hebreus 13, 17. Obedecei a vossos guias. Então está chamando aqui os líderes, não mais de presbíteros, bispos ou de pastores, mas de guias. Obedecei aos vossos guias, e sede submissos para com eles. E aí ele explica, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. É bastante importante notar aqui, que além de exortar a congregação a obedecer e submeter à liderança daquela igreja, como submissão ao próprio Deus, o autor dos Hebreus também apresenta a razão de fazer-se isso. Diz aí, pois velam por vossa alma. Essa palavra velar, lá em Hebreus 13, 17, é a mesma palavra que aparece nos evangelhos e também na carta à igreja de Éfeso. Aparece 4 vezes nas escrituras. Nas outras 4 ocorrências dela, ou melhor, nas outras 3 ocorrências dela, 2 no evangelho e uma em Efésios, essa palavra velar, e os guias velam por vossa alma, aparece nos evangelhos em Efésios como vigiai. Como um imperativo pessoal, estai sobre aviso. Jesus diz,
aos discípulos: vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Fiquem vigilantes, porque vocês não sabem quando será o tempo do fim. Lá em Marcos 13:33. Em Lucas 21:36, o Senhor Jesus diz: vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Na igreja de Éfeso, Paulo escrevendo a ela, lá no capítulo 6, verso 18, ele diz que nós devemos ser pessoas que sempre se tornem dedicadas à vigilância, à oração, e ele diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Enquanto então, irmãos, nessas passagens, os crentes vigiam ou velam por si mesmos, em Hebreus 13:17, nós encontramos a palavra de Deus dizendo que temos aqueles que velam ou vigiam por nós, aqueles que o Senhor Deus estabeleceu na sua igreja. Ou seja, nós somos chamados à vigilância, mas o que a palavra de Deus nos ensina é que Deus mesmo estabeleceu homens para que eles vigiem conosco, ou velem conosco. Vigiar não para ficar bisbilhotando as nossas redes sociais, saber o que a gente posta ou deixa de postar, mas para que eles sejam vigilantes junto conosco quanto aos perigos que nos levam ao declínio espiritual. Nós temos um chamado pessoal para sermos vigilantes e não tropeçarmos, mas a garantia e a graça de Deus nos diz, nesse texto de Hebreus 13:17, que Deus deu àqueles que nos ajudam a ser vigilantes, porque eles também vigiam conosco, eles estão junto de nós, nos ajudando a ficarmos vigilantes, para que a gente não tropece na nossa caminhada. Nós não estamos sozinhos, portanto, na nossa luta cristã, à luz do texto de Hebreus. Se de fato, irmãos, nós estivermos submissos a lideranças espirituais estabelecidas por Deus para a nossa vida, para a igreja de Deus. Se nós somos aqueles que se submetem à liderança da igreja de Cristo, nós não estamos sozinhos na nossa caminhada. Hebreus ainda fala da responsabilidade dos líderes, porque lá diz que eles prestarão contas a Deus quanto àqueles que lhes foram confiados. Então eles não têm o direito de não cuidar da ovelha de Cristo que está das ovelhas de Cristo que estão sob seus cuidados, porque eles prestaram contas para Deus. E também diz lá que líderes comprometidos com o rebanho de Cristo, irmãos, ao velarem por almas insubmissas, experimentam grande agonia e sofrimento. É por isso que a exortação é: submetam-se e obedeçam aos seus guias, para que eles, enquanto velam por vocês, não façam isso gemendo, agonizando, porque isso não tem proveito para ninguém. Se, portanto, irmãos, aceitarmos a liderança estabelecida por Deus em nossa vida, que é essencial, como Tito então nos ensina, nós teremos grande auxílio na caminhada, como Hebreus fortalece. Como podemos aplicar isso à nossa vida, irmãos? Este ensino de que a liderança na igreja de Cristo é essencial. Primeiro que, obviamente, ninguém está aqui tentando defender uma ideia de autoritarismo. O que se está pondo aqui é que liderança da igreja local não é uma invenção humana, não é um jeito que os homens inventaram de fazer as coisas mais fáceis, ou, na melhor das hipóteses, algo que é prático. Não, a liderança da igreja local, junto com a constituição de uma igreja local, a existência de uma igreja local, mas a liderança de uma igreja local é um mandamento divino. Ela é essencial para a vida da igreja. Como isso se aplica a nós, então? Pergunta para todos nós como igreja é se nós temos aceitado. Nós temos efetivamente aceitado, irmãos, a opinião de Deus sobre a condução da vida da igreja de Cristo. Nesse assunto em particular. Se de fato nós entendemos que a igreja de Cristo requer, isso é a opinião de Deus e designação dele, a existência de liderança como uma necessidade essencial da igreja, sem a qual a igreja nem está completa. E é fácil sabermos se nós temos aceitado efetivamente esta opinião. Respostas que podem nos ajudar a desvendar de maneira muito concreta aquilo que nós temos como concepção no nosso coração. É fácil nós sabermos se nós efetivamente
aceitamos a opinião de Deus para a condução da vida da Igreja de Cristo? Basta a gente responder as seguintes perguntas, irmãos, e agora eu falo isso de maneira individual. Se você é alguém que concebe a liderança da Igreja de Cristo como uma constituição divinamente estabelecida, ou seja, se você rejeita o engano antibíblico de que isso é meramente formalismo humano, ou, na melhor das hipóteses, uma estratégia interessante. Se você rejeita essa ideia, se você aceita efetivamente que liderança na Igreja de Cristo é uma essencialidade estabelecida por Deus. Isso vai responder se você se importa com a opinião de Deus para a igreja dele ou não. Uma outra pergunta que você pode responder e te ajudará a chegar a essa conclusão é se você é alguém pastoreável. A pergunta é se você aceita a opinião de Deus na condução da vida da igreja dele. E uma maneira muito prática de você responder se você aceita ou não é se você é alguém pastoreável. Se você é alguém que se deixa pastorear. Se você é alguém que busca auxílio pastoral para as suas necessidades. Se você é alguém que desfruta do instrumento de Deus para a igreja dele. Ou seja, aqueles que foram chamados para pastorear sua vida como ovelha de Cristo que você é. Se você é diferente daqueles que Judas denuncia em sua epístola dizendo que são pastores que a si mesmos se apacentam. Portanto, se você é alguém pastoreável, é uma pergunta que pode deixar muito claro se você se submete à opinião de Deus quanto à liderança da Igreja de Cristo. Uma outra pergunta que te deixará muito claro se você se importa, se você se submete à opinião de Deus a respeito da Igreja de Cristo, nesse quesito, é se você é alguém ensinável. Como eu mencionei, irmãos, a razão da necessidade essencial da liderança formada por presbíteros na igreja local, apontada aqui em Tito fundamentalmente, é para que falsos ensinos fossem combatidos, os falsos ensinos promovidos por falsos mestres, que então parasitavam na igreja a fim de perverter a fé dos crentes, e diz Tito, estavam conseguindo perverter casas inteiras com as suas divisões, as suas fascinações e os seus enganos. Então, o papel da liderança é combater os falsos ensinos, mas também positivamente é conduzir os crentes na sã doutrina, num conhecimento bíblico e doutrinário sólido, que resulta na verdadeira piedade de conformidade com o Evangelho. Um pastoreio bíblico, então, que é útil para auxiliar os crentes a andarem nos caminhos graciosos de Cristo. Você é alguém ensinável? Talvez, irmão, seria interessante a igreja saber que por trás de, eu vou usar esse termo, um simples estudo semanal, um simples estudo bíblico semanal, como o nosso, ministrado então pelo próprio pastor, há uma liderança bíblica por trás dele o estabelecendo. Veja só, por trás de um simples estudo bíblico semanal, o que tem? A começar pelo Conselho Local de Presbíteros, que entendeu a importância do estudo bíblico para a vida da igreja, que estabeleceu então uma agenda para a igreja para que esse ensino existisse e então fosse aprovado que naquele dia esse ensino deveria acontecer. Também essa liderança aprova o próprio ensino. Porque se a liderança da igreja não aprovar o ensino, ela tem meios para denunciar eventuais falsos ensinos da parte do pastor que ensina. De maneira muito prática, os presbíteros podem redigir um documento com provas de heresia, ou mesmo, se não de heresia, mas de ensinos equivocados, que não conferem com a nossa tradição teológica, e formulando esse documento, enviar ao presbitério dizendo, tem algum problema com o ensino da nossa igreja. É assim que funciona na nossa igreja. Portanto, enquanto esse ensino está acontecendo, o conselho da igreja, a liderança da igreja, é quem então está engajada nesse ensino, estabelecendo a sua agenda, aprovando este ensino, e no nosso caso, pela graça de Deus, até mesmo participando ativamente desses estudos para a própria edificação.
Além da igreja local, irmãos, há um presbitério que avalia uma candidatura ao ministério da palavra, que envia esse candidato ao seminário, que licencia e ordena ao ministério sagrado o pastor, e também quem designa ou homologa o pastor para a igreja local, e que tem inclusive o papel de zelar pela igreja local ao avaliar a atuação do pastor quanto ao ensino e a piedade do ministro. Presbitério, inclusive, que é supervisionado ou que é composto por próprio representante do conselho local, pelos nossos líderes, pelos líderes da nossa igreja. Há também, irmãos, um sínodo que supervisiona as atuações do próprio presbitério, também formado por representantes das igrejas locais escolhidos no presbitério. E há um concílio geral. Isso eu estou falando só da nossa igreja presbiteriana. E há um concílio geral, composto de representantes das igrejas locais, de todas as igrejas locais. E, dentre outras coisas, irmãos, exige que um presbítero da Igreja Presbiteriana do Brasil, com maior ênfase, inclusive, no presbítero docente, por ser, então, o principal responsável pelo ensino, que ele ensine as escrituras de conformidade com uma confissão doutrinária claramente estabelecida, a saber, os nossos símbolos de fé de Westminster, catecismos e confissões. Que, por sua vez, irmãos, é uma teologia que é aprovada pelo fogo do tempo e atestado como bíblica, como sã doutrina sólida ao longo dos séculos. Portanto, e essa é a razão de eu enumerar isso aqui, quando você decide ser instruído pelo ministério da palavra da sua igreja, você está sendo instruído pela fé bíblica alicerçada, não na ideia de um homem meramente, o pastor, mas na autoridade da igreja que se submete, evidentemente, por sua vez, à autoridade final de Deus na sua palavra. Por outro lado, quando alguém rejeita ou despreza esse ensino, não rejeita o ensino de um homem, a saber, o pastor, mas rejeita e despreza a própria sã doutrina que está sendo ensinada ali, e que não é a ideia de um homem, como eu já esbocei para vocês bastante. Há um exército de líderes estabelecidos por Deus para as suas igrejas, acompanhando isso. Quando alguém rejeita ou despreza esse ensino, rejeita ou despreza a própria sã doutrina, irmãos. Eu sei aqui que há pessoas que não podem participar de parte do ministério de ensino da igreja por razões justificáveis. Estudo, trabalho, alguma coisa específica nesse sentido. E não é para isso que eu falo. Mas, infelizmente, irmãos, eu sei também que há aqueles que negligenciam esse ensino por não acharem importante serem ensinados. Sabe uma coisa que me admira, assim, negativamente? Aqui tem profissionais de todas as áreas. E esses profissionais, na sua grande esmagadora maioria, são profissionais que estão em contínuo processo de aprendizado, especialização, especificação. Continuamente estão buscando conhecimento das suas áreas, para que eles sejam mais eficientes ou eficazes na realização daquilo que eles têm que atuar no mundo. E nem a pandemia os fez parar de buscar esse conhecimento. Continuaram suas pós-graduações online, as suas especializações, os seus cursos de formação continuada, porque eles entendem que para eles serem mais produtivos, ou mais eficazes, ou mais capazes, ou mais atualizados na prática do seu exercício, eles não podem parar de buscar conhecimento. No entanto, quando se pensa em conhecimento bíblico, estudo doutrinário, estudo teológico, parece uma coisa absurda e absolutamente difícil de ser compreendida, ou, por outro lado, de só menos interesse e utilidade. Também há, irmãos, para além dos desinteressados, há aqueles que lamentavelmente rejeitam mesmo o ensino. Por que rejeitam a própria sã doutrina? Se você é alguém ensinável ou não ensinável, e há alimentos concretos para você responder essa pergunta.
E essa resposta não é uma questão de responder nem a homens, mas ao próprio Deus. Que é o Deus que estabeleceu o ministério do ensino por meio da liderança da igreja, para a condução da sua vida e da vida dos seus irmãos da igreja de Cristo. Se você rejeita, se você é alguém ensinável ou não ensinável, você tem elementos concretos para responder essa pergunta. Um outro meio para responder se você é alguém que importa com a opinião de Deus a respeito do estabelecimento de liderança como uma necessidade essencial da igreja de Cristo, é se você é alguém que efetivamente vive a vida congregacional. Irmãos, parte da experiência de congregar é ser pastoreado. Pastoreado pelos líderes estabelecidos por Deus para a sua igreja. Sabe, existem ovelhas de YouTube. E eu não falo aqui dos irmãos que estão impedidos formalmente de congregar por causa da pandemia. Não é a esses que eu falo. Porque esses têm participado efetivamente da vida da igreja com sinceridade, mesmo com todas as limitações. Mas existem ovelhas de YouTube, que elas escolhem o que elas querem ouvir, quem elas querem ouvir, por quanto tempo elas querem ouvir, inclusive com a velocidade que elas querem ouvir, com o grau de atenção com que querem ouvir, qual horário elas querem ouvir, e assim por diante. Quando nós congregamos, por outro lado, e nos assentamos para ouvir o que é ensinado pela liderança, irmãos, nós somos ensinados com aquilo que teremos que ser ensinados. Quem congrega regularmente, portanto, evidencia que está disposto a ser ensinado por sua liderança, que compreende o papel da liderança estabelecida por Deus para a igreja dele, para a sua edificação espiritual. Portanto, congregar não é simplesmente congregar, mas é se submeter à opinião de Deus para a importância da vida e da liderança da igreja, para a condução da sua vida, sendo você pastoreado pela palavra do Senhor Deus. Se você não tem congregado, ou se você tornou esse perfil de ovelha de YouTube, que escolhe o pregador, o tema, a velocidade que assiste, a hora, me desculpe. É você quem está se autopastoreando. Isso não é o que a igreja, não é o que o Senhor Deus te chamou para fazer. Também nós conseguimos responder essa pergunta, se nós nos importamos com a opinião de Deus para o estabelecimento da liderança da igreja de Cristo, irmãos. Se nós temos sido pessoas que temos preferido dar ouvidos a mestres que rejeitam a sã doutrina e que buscam romper com a unidade da igreja de Cristo, criando divisão entre o povo de Deus, ou se você é alguém que tem preferido ouvir a sã doutrina de conformidade com as Escrituras, tal como é ensinada pela liderança da igreja estabelecida por Deus. Irmãos, é uma loucura ouvir aqueles que ensinam o que não é a sã doutrina. É loucura. Se você quiser uma linguagem mais polida, é falta de sensatez. Você rejeitar a sã doutrina para dar a ideia para divisionistas e pessoas que ensinam coisas que são contrárias àquilo que é a verdade das Escrituras. Isso é destrutivo. Casas inteiras estavam sendo destruídas. Divisão estava acontecendo. As igrejas daquelas ilhas estavam experimentando naufrágio, declínio espiritual, porque falsos mestres estavam encontrando ouvidos tolos para dar ouvidos àqueles que ensinam coisas que são contrárias ao ensino da sã doutrina, conforme as Escrituras, que não concordam com a sã doutrina e que ensinam suas fascinações. Aliás, seguir um homem é uma marca essencial de ser um seguidor de uma seita. De uma seita. É por isso que a igreja de Cristo é plural na sua liderança. Nós não seguimos um homem, nós seguimos a palavra de Deus ensinada por aqueles que Deus estabeleceu para ensiná-las na igreja de Cristo. Por fim, irmãos, se você é um membro de uma igreja local, colocando-se debaixo da autoridade de pastores que são líderes espirituais e bíblicos para a sua vida,
há aqueles que nos ouvem, que por algum motivo nos ouvem, ou nos ouvirão na transmissão desse sermão, que não são membros de igreja. Mas se você se declara um cristão, mas não se submete à autoridade de Cristo, que estabeleceu para a sua igreja líderes para pastoreá-las, ou você está rejeitando a autoridade de Cristo nesse ponto, ou você não entendeu o Evangelho. Está criando um Evangelho para si mesmo. Porque, de fato, irmãos, nós somos libertados do egoísmo, da autonomia e da autossuficiência, do autopastoreio, e chamados para viver no meio do povo de Deus, debaixo da liderança de Cristo, que estabeleceu pastores auxiliares para governar e conduzir o povo de Deus para a sua edificação. Responder isso sinceramente vai te ajudar a saber de maneira concreta se você é uma pessoa que aceita ou rejeita a autoridade de Deus para a igreja dele. Quanto à liderança, irmãos, como complementação do que já foi dito aqui em aplicação, no que concerne então a liderança, a nós que exercemos a liderança hoje, nós temos entendido então que o presbiterato é um ministério essencial para a igreja de Cristo, na opinião de Deus, e temos nos dedicado a esse ministério. É uma resposta que nós temos que dar. É claro que nós não somos insubstituíveis, não somos, nenhum de nós, mas o ministério é insubstituível. Nós que ocupamos o ministério não somos, mas o ministério é, porque foi estabelecido por Deus. O presbiterato plural da igreja é essencial. De modo que quando nós estivermos exercendo esse ministério, irmãos, nossa tarefa, então, é essencial para a vida do povo de Deus. Nós somos substituíveis, mas no ministério não. Portanto, enquanto nós estivermos no exercício desse ministério, a nossa atuação é essencial para a condução, para a saúde e para a vida do povo de Deus sendo conduzido de conformidade com o Evangelho. Nós não podemos negligenciar essa responsabilidade. Hebreus vai dizer que nós prestaremos contas a Deus daqueles que foram colocados sob a nossa responsabilidade. Quanto àqueles que têm desejado exercer liderança, irmãos, os candidatos ao presbiterato, particularmente os candidatos ao presbiterato, a instituição do presbiterato, então qualificado para pastorear o rebanho de Cristo, que envolve um caráter irrepreensível, como veremos, e também a competência bíblica, como veremos, a fim de então eles protejam as ovelhas de Cristo dos falsos mestres e também conduzam o povo de Deus nos caminhos do Senhor. Essa é uma necessidade essencial. A pergunta que aqueles que desejam presbiterato é se essa é a motivação essencial sua. Pastorear o rebanho de Cristo. Servir o povo de Deus, na condução do povo de Deus nos caminhos de Cristo. Ensinando a verdade do Evangelho e auxiliando o povo de Deus a andar de conformidade com o Evangelho. Sabe, irmãos, é importante responder se você tem um comprometimento efetivo em se envolver nesse ministério que é essencial. Porque ocupar um lugar essencial e não tratar esse lugar de maneira essencial na dedicação desse ministério é roubar a necessidade da vida da igreja, ocupando um lugar sem efetivamente se dedicar a ele. Você que deseja o presbiterato, você está disposto a se doar para o pastoreio da igreja de Cristo? Você que almeja o presbiterato, está disposto a se doar para o pastoreio da igreja de Cristo? Lamentavelmente, irmãos, nós corremos o risco de pensar que a responsabilidade do presbítero se resume em decidir orçamento, votar pauta administrativa de reunião de conselho, participar da administração de sacramentos, atuar em concílios, decidir a agenda da igreja e outras coisas de ordem administrativa na vida da igreja. Lamentavelmente, nós corremos o risco de pensar que essa é a função primordial do presbiterato, mas não é. Porque até mesmo todas essas coisas só têm razão de ser se o propósito em cada decisão que envolve a vida da administração da igreja tiver como propósito a condução e o pastoreio do povo de Deus nos caminhos do Senhor. Se vamos investir ou deixar de investir, comprar ou deixar de comprar, isso tem a ver com, isso vai conduzir o povo de Deus nos caminhos de Cristo, vai ser um instrumento adequado para a edificação do povo de Deus, vai auxiliar as ovelhas de Cristo a andar com o Senhor. Lamentavelmente, não caia no erro
lamentavelmente existe esse risco, mas não caia no erro se você deseja o presbiterato de pensar que a sua função é fundamentalmente administrativa. Não é. É pastoral. É isso que as Escrituras ensinam. Há elementos administrativos, mas a função primordial da liderança é pastorear o rebanho de Cristo. É isso que nós encontramos o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, dizendo aos presbíteros. É isso que nós encontramos Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, dizendo aos presbíteros de Éfeso. É isso que nós encontramos ao longo das Escrituras. Quanto àqueles que indicam ou escolhem os líderes, há uma aplicação aqui também para nós, para encerrarmos. Primeiro, saiba que você está escolhendo homens que ocuparão um lugar essencial na igreja de Cristo para o pastoreio da sua vida. Quando você escolher um líder, você estará escolhendo um homem que ocupará um lugar essencial na igreja de Cristo para o pastoreio da sua vida, da sua família e dos seus demais irmãos em Cristo nesta igreja local. Como eu disse, biblicamente o papel fundamental de um presbítero não é meramente administrativo, muito menos como se fosse um representante político ou um representante de ideologias. É de pastoreio. Lembre-se disso. Logo, você precisará ver nele expressões, então, de tanto da virtude cristã, quanto das suas habilidades necessárias para pastorear a sua vida. E há meios, irmãos, de nós vermos isso com clareza. Porque avaliar as coisas não são ideias vagas, são concretas. É possível avaliar se aqueles que estão sendo postos em avaliação pela igreja para o exercício da liderança na vida da igreja, se eles são homens provados pelo ministério que realizam já. Se nos lugares que eles atuam, nas sociedades, nos departamentos, nas comissões, nas outras áreas da igreja, se ali eles já se comportaram como pastores, porque eles não mudarão depois que assumirem o presbiterato. Se eles não foram pastores nas sociedades internas, pastores nas comissões, pastores nos departamentos ou pastores nos outros ministérios da Bíblia, eles não serão pastores simplesmente porque foram escolhidos para ser, porque isso é algo que precisa ser evidenciado já. Eles continuarão fazendo aquilo que já sabem fazer e que já efetivamente fazem, portanto não nos enganemos. Se alguém não exerce o pastorado hoje, não exercerá no dia que for ordenado. Avaliem com critério. Porque nós precisamos de homens que cuidem do povo de Deus, da nossa vida, da nossa família e dos nossos irmãos. Se é alguém que participa efetivamente da vida da igreja, porque só alguém que participa efetivamente da vida da igreja é que pode pastorear. Há uma expressão que é muito usada para pastores, que pastores têm que sentir cheiro de ovelha, num pastoreio de gabinete, num pastoreio de torre de marfim, num pastoreio de biblioteca, pastoreia na vida da igreja. Isso é verdade, mas essa verdade também é para o restante dos pastores da igreja, que são os presbíteros. Se eles não participam efetivamente da vida congregacional, eles não vão pastorear a sua vida, porque eles não sabem o que a igreja precisa, eles não conhecem a vida da igreja, eles não andam com o povo de Deus, portanto eles não pastorearão. Sabe, irmãos, nós vivemos um tempo muito difícil nesse ano e pouco, onde nós somos assolados por uma nova realidade de pastoreio, e grandes foram os desafios. Mas pela graça do Senhor Deus, essas coisas estão passando, estão se tornando menos agudas, menos severas. E essa experiência que nós tivemos é muito útil para a decisão da vida da igreja. Aqueles que vocês escolherão para serem pastores de vocês, da sua família e de todos os seus irmãos, são homens que enfrentaram os dramas mais agudos neste momento dramático da vida da igreja, junto com a igreja, presente na vida da igreja, fazendo coisas que talvez não gostariam, fazendo coisas que talvez não preferissem, mas por amor a Cristo e a sua igreja, envolvidos na vida da igreja, andando com o povo de Deus. Essa é uma maneira muito clara, que nos ajuda a decidir, a fazer aquilo que o Senhor nos chama a fazer,
que é o estabelecimento, irmãos, de líderes, a escolha de líderes, como Deus exige que a sua igreja tenha. Homens que ocuparão um papel que é essencial, porque é estabelecido por Deus. E precisam ter qualificações, sim, como Tito vai nos mostrar, morais, pessoais ou familiares, e também habilidades bíblico-doutrinárias. Precisa ser um conjunto de presbíteros, mas que precisam ter uma vocação pastoral para pastorear a igreja de Cristo. Deus nos ajude a conformar o nosso entendimento à palavra do Senhor e avaliar seriamente esse momento que é fundamental para a nossa vida. Quando eu preparei esse sermão, eu fiquei pensando, às vezes as pessoas vêm à igreja ou ouvem um sermão e elas esperam uma palavra pessoal, elas estão com seus dramas pessoais, e aí vem o pastor falar de liderança, escolha de liderança. Mas entenda uma coisa, é exatamente para que o povo de Deus seja pastoreado, consolado, cuidado, protegido e ajudado a enfrentar os dramas da sua vida, que a igreja precisa de pastores para cuidar do rebanho que tem. Que velem pela alma de vocês, junto com vocês, e os auxiliem na caminhada. Deus nos ajude e tenha misericórdia de nós, irmãos. Vamos orar? Deus, nós nos colocamos diante do Senhor nesse momento como igreja, submissos à Tua palavra. Que o Senhor corrija a nossa compreensão a respeito, ó Deus, da importância da vida da liderança da igreja. Que o Senhor também, ó Deus, a nós que exercemos a liderança, avaliemos o nosso coração e olhemos, ó Deus, para aquilo que temos feito, nos dedicado, compreendendo o nosso chamado essencial para pastorear o rebanho de Cristo. Aqueles irmãos que almejam, ó Deus, o presbiterato, estas eleições que nós teremos, que possam julgar no seu próprio coração e avaliar, ó Deus, serem governados por motivações corretas e santas, compreenderem, ó Deus, se estão prontos para esse exercício ou não, pelo testemunho, ó Deus, daquilo que tem experimentado na vida da igreja. Quanto à igreja, Senhor, que o Senhor prepare o Teu povo, para que tenha sabedoria e graça, para que tenhamos, ó Deus, para nós, para os nossos filhos, nosso cônjuge, para os nossos irmãos, pastores que nos auxiliem na caminhada com Cristo, nesse mundo difícil, ó Deus. Temos aqueles que velem conosco contra todas as investidas malignas que nos cercam, as tentações, todo o sofrimento que experimentamos nesse mundo caído, a fim de que juntos caminhemos rumo, ó Deus, à glória eterna, debaixo da graça do Senhor, que é o nosso supremo pastor. Em nome de Jesus. Amém.